Fala galera, vamos começar aqui o nosso segundo episódio do LigaCast. E vocês sabem que o LigaCast é um filho da Liga do Emagrecimento, que foi o nosso reality show que a gente fez, acompanhou 3 pessoas, transformou a vida de 3 pessoas e vai ter a segunda temporada, fiquem ligados, tá? Em breve a gente vai dar mais informações para que você possa participar da Liga do Emagrecimento. E o LigaCast, como filho, veio trazer histórias de pessoas que inspiram outras pessoas, que passaram ou ainda estão passando por todo esse processo de emagrecimento, que ainda estão na luta, enfrentando todos os desafios, que quem está nessa luta do emagrecimento sabe o que passa, né? E muitas vezes essas pessoas não são escutadas, essas pessoas não são entendidas, são muito julgadas, mas aqui eles vão ter o famoso lugar de fala, né, Werner? Exatamente. Como o Flama já bem disse, o nosso LigaCast, como deriva lá da Liga do Emagrecimento, a gente buscou falar sobre obesidade da vida real. Que é nada mais, nada menos que pessoas que passaram, estão passando e se envolveram de alguma forma com a obesidade. Para isso, é bom a gente entender que a obesidade é algo multifatorial. Então, por ser multifatorial, existem diversas vértices que vêm se somar à obesidade. Para isso, a gente tem diversos números, diversos dados que corroboram com os números da obesidade e como a gente tem que tratar de forma humanitária e sociabilizar e trazer esse pessoal todo para a gente poder mostrar para eles o caminho e como a gente conseguir superar e viver através da obesidade de uma forma mais tranquila, com menos pressão, porque pressão é o que faz a maioria das pessoas se tornarem obesas. Então vamos lá, só para a gente recapitular, e sempre a gente vai bater nessa tecla, uma pessoa para se tornar obesa, ela tem que ter um IMC acima de 35, ou essa pessoa, ela está acima de 30 para estar com sobrepeso. Dados oficiais, hoje no Brasil, nós temos 55% das pessoas já acima do peso, e daqui para 2035 a gente está falando de uma população mundial de 55%. A gente vai sair de 2 bilhões para 4,6 bilhões de obesos ou com pessoas acima do peso no mundo todo. Então, tratar da obesidade, tratar do sobrepeso, não é uma questão de fazer média ou uma questão de agradar. É questão de socialização e de pessoas que precisam se encontrar no meio da sociedade. Detalhe também é os custos que isso gera, né? Gera custo com internamento, com medicação, gera inúmeros custos para a saúde pública. E além disso, as pessoas com obesidade, elas estão cada vez mais tendo distúrbios emocionais, tendo problemas emocionais com a obesidade. Então a gente precisa entender que o ser humano, como essa integração de corpo e mente, não é só a fisiologia que está lá com a célula de gordura mais inchada, né? Isso. Com acúmulo de gordura, mas é também todos os problemas emocionais que a obesidade traz e que muitos dos profissionais que estão na linha de frente tratando a obesidade, médicos, a gente falou de um dado no podcast passado, que pessoas obesas relatam constrangimento quando vão para uma consulta médica. Exato. Outra coisa, não vão para nutricionista, porque o nutricionista vai tirar uma dieta de gaveta, não vão para academia porque não se sentem bem, é um ambiente hostil para um obeso, o obeso se sente constrangido e excluído e desiste de programas de exercício com menos de 3 meses. Então, a gente precisa entender o lado da mente do obeso, o que o obeso passa nessa jornada de emagrecimento, e também a gente tem que cutucar a nossa ferida dizendo que os profissionais realmente não estão dando a devida atenção às pessoas obesas, porque elas vão, daqui a algum tempo, se tornar quase metade da população mundial, infelizmente, passando, porque é uma doença. Então a gente precisa tratar essas pessoas como realmente elas têm que ser tratadas e como você falou, né? Obesidade do mundo real. Do mundo real. A gente hoje vai falar bastante sobre a obesidade. Vocês vão ver que a nossa convidada, ela passou por diversas fases, e isso é espetacular, porque é uma história riquíssima, mas uma história que ela vai contar, não um dado, é uma história sobre a vida dela, passa pela cirurgia bariátrica. E aí eu trago para vocês algumas informações recentes que vêm da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Esse dado é recente, 2022.
onde tiveram 74.738 procedimentos cirúrgicos. Qual é a grande questão disso? É o número de reganho. Joia? Reganho são aquelas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e, de uma certa forma, voltaram ao nível de sobrepeso ou obesidade. E a gente está falando de 92%. 92% chega a ser quase 10 para 10. A gente está falando de 9 um pouquinho para 10. Exato. Então, é muita gente. E a gente parte para um segundo dado. A gente tem que ter apoio do Estado. O Estado tem que auxiliar essas pessoas. A gente está falando de um problema, uma doença psicossomática. Quando a gente fala de problemas psicológicos, a gente está falando de transtorno de humor, ansiedade, depressão e assim vai. Então o Estado tem que dar esse aporte para a população. E não está dando nem para a cirurgia bariátrica. O dado que eu tenho de cirurgia bariátrica aqui pelo SUS é que no ano de 2022 foram 5.923 procedimentos. Aí você diz, pô, 5.000 é um dado bom. Só que isso é uma queda de 54%. Exato. Em 2019 foram 12.568, ou seja, nós não evoluímos, nós regredimos. As pessoas estão indo no particular ou no plano de saúde. Então, quem que tem condições? Como vai ajudar a população com isso? Como que a população que não tem nenhum suporte psicológico está buscando um suporte através da cirurgia, que na maioria das vezes, infelizmente, é por achar a fórmula mágica, né, do emagrecimento, e termina lá voltando porque a gente sabe que não é bem assim. Só a gente vê o caso de Nenel, né? Nenel tá há quanto tempo na fila da bariátrica e ele não consegue. Ele tem todos os indícios, né? Ele tem todos os parâmetros, né? Pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ele tem todos os parâmetros para fazer cirurgia e ele ainda não conseguiu, né? Bate em um hospital, que eu não vou citar o nome aqui, bate no hospital, bate em outro, e as pessoas dizem assim, não, você precisa de mais um laudo, você precisa de mais um laudo. E isso vai gerando um estresse, uma pressão no cara, porque o cara vai dizer, tá, eu tô com 220 quilos, o que é que eu vou fazer da minha vida? Se eu não... Porque para ele a cirurgia bariátrica é um caso de vida ou morte. Não é mais aquela questão de estética, né? Como a gente sabe que em alguns casos tem médico que diz assim, engorde para fazer a bariátrica. Exato. Né? Enfim, mas a obesidade ela é um problema de saúde pública que é mundial e que a gente precisa não só trazer pessoas profissionais que falem sobre como tratar a obesidade de uma forma mais humana, com embasamento científico, mas a gente também tem que trazer pessoas que estão superando esse processo. E aí nós vamos já chamar a nossa convidada de hoje para se apresentar, mostrar suas credenciais, que é uma história massa. É uma história boa, viu? É uma história boa. Senta aí, põe um fone de ouvido, liga o somzinho do carro, bota no Spotify, porque vem história. Vem história. Pessoal, com vocês, com muita honra, a gente está trazendo o segundo episódio aqui do podcast Dani Guedes. Dani Guedes. Olá, tudo bem? Prazer. Igualmente. A gente teve ali um papo antes, né? Bateu um papo informal ali. E você contou a sua história e é uma história bem... Tenho que confirmar tudo que vocês estavam relatando primeiro aí. A gente acertou? Acertou. Primeiro de tudo, para corroborar com tudo que vocês estavam falando, quantos drives de saladas vocês encontram pela cidade? Ai, meu Deus. Quanto custa um fast food numa alimentação rápida para uma pessoa que está precisando na correria do dia a dia entre uma reunião e outra, né? Não existe, assim, é um custo-benefício. Se você parar num restaurante e for pedir uma alimentação saudável, você gasta hoje em dia uns 30 a 50 reais, tranquilamente. Isso. Num fast food, você compra um sanduíche de R$3,50. É tipo, assim, ridículo. Emocionalmente falando, inclusive até dentro do meu tratamento com a minha terapeuta, ela diz que a gente não engorda porque quer, mas às vezes é até para poder aguentar as sobrecargas que a gente vem vivenciando, né, na vida de modo geral. Eu particularmente fiz a cirurgia bariátrica, vai fazer 17 anos. Foi incrível para mim, na época eu perdi o peso que eu queria, tive diversas complicações, tive reganho recentemente. Trabalho contando um pouco da minha história e mostrando para as pessoas que não banalizem, por favor, a cirurgia bariátrica. Que ela só é um dos aliados muito importante, inclusive, para essas pessoas que realmente precisam, que estão realmente acima do peso, mas que ela é trocar uma doença por outra. Porque a obesidade é uma doença que vai perdurar a sua vida inteira, porém, o pós-bariátrica, se você não tiver cuidados, primeiro, você tem um reganho, segundo, você é mais um doente naquela fila.
porque você vai ter que estar para sempre suplementando vitamina. São déficits que você vai ter que acarretam outras doenças. Então, assim, uma vez que ou você tem o gene da obesidade e você já está, digamos assim, dentro desse dado e precisa tratar para a vida inteira, como é que eu posso dizer? Ou você adquiriu por um curto período de tempo. Essa coisa do pessoal hoje em dia que tá engordando, né, pra fazer a cirurgia. Então, eu sou totalmente contra, porque não sabem o que tem depois. Tipo, é um estilo de vida que... Enfim. Mas a obesidade é uma coisa que... Eu fui pra um evento... Inclusive, foi aquele Dia Mundial da Obesidade, se eu não me engano, em São Paulo. Acho que foi uns 2, 3 anos atrás. Tinha um médico, na época eu não entendi muito bem, ele falando que hoje em dia a população, ela tá indo para esse percentual de obesidade tão grande, porque até o ar que a gente respira tá poluído ao ponto, né, de, enfim, não deixar as pessoas serem tão saudáveis. Eu fiquei tipo, o ar? Como assim? E outro ponto que vocês estavam falando sobre saúde pública. Eu lembro que eu, adolescente, era gordinha no colégio e tinha muita tendinite, porque eu gostava de fazer bijuteria. E aí, eu fui bater na urgência uma vez, mas você tem que emagrecer. Eu fiquei, tipo, é o quê? Você tem que emagrecer. Tipo, tendinite, tem que emagrecer. Você quando vai no ônibus, você se segura, não é com as suas mãos, tudo bem. Mas eu quase, me desculpe, mas graças a Deus eu não ando tanto de ônibus. Será que é por isso? Mas o problema todo existe sim essa possibilidade de ser por conta de esforço físico, por conta do corpo. Mas às vezes as pessoas não tratam da obesidade com vergonha do que vão ouvir. É tipo, a gente não quer ir pra academia pra não falarem do corpo que a gente tá atualmente. Ou porque não tinha... Hoje em dia tem. Em fast fashion, roupa G1, G2, G10. Mas a gente não passava do GGG. Então, a pessoa, até pra ir pra academia, ela tinha que jogar aquele velho blusão, sabe? De festa que sobrava, um grandão. Aham. Uma calça... Até chegar num corpo que pudesse comprar uma roupa... Uma marca legal e você pudesse se sentir bem dentro daquele meio. Então, você é descriminalizado em todas as áreas por conta da obesidade. No trabalho, na sociedade, no dia a dia, nas amizades. Então, assim, é uma coisa que, se o pessoal bem soubesse, tipo, não cairia nessa lábia. E assim, qual foi o momento que você percebeu que você começou a engordar muito? E qual era o contexto emocional ali que estava por trás desse ganho de peso acelerado que você teve? Então, eu nasci, eu brincava, né, antigamente que já tinha nascido gordinha, mas enfim, minha mãe conta que não. Que a partir dos 5 anos foi quando eu comecei a engordar, e com 15 anos foi meio que o ápice da minha evolução, digamos assim, de peso. E mais ou menos aos 17, 18 anos, ainda na época de colégio, eu resolvi fazer uma dieta drástica para aquela festa do terceiro ano e perdi 20 e poucos quilos em um ano. Mas simplesmente eu não tomava café da manhã, não almoçava, ia pro colégio. Vivia de luz. Vivia de luz. Aí chegava com um peito de frango, uma salada, assim, tipo uns legumes, e ia dormir pra poder não sentir fome. E na festa do terceiro ano, eu lembro que eu tinha alcançado, digamos assim, o peso que eu queria. Mas depois de muito tempo, hoje em dia, mais de 30 anos de idade, eu vim entender que foi exatamente na época que os meus pais tinham se separado. Então, era uma busca emocional, digamos assim, tipo, no prato, né? Pela alimentação. E talvez para suprir alguns espaços na minha vida, eu usei do comfort food, né? Digamos assim. Comfort food. Que é, tipo assim, eu mereço esse sanduíche, eu mereço esse biscoito, eu mereço esse refrigerante. E não culpo, não julgo, mas hoje em dia a gente tem muito mais acesso a uma alimentação saudável para as crianças levarem para o colégio e tudo mais, mas eu lembro que eu tinha conta na cantina do colégio, tipo, liberado, minha mãe pagava no final do mês, porque a vida, né, corrida e tal, e você parar, e, sei lá, descascar uma maçã, cortar, fazer um suco. Hoje em dia, a gente tem outras possibilidades, vende até ensacada no mercado, mas há 20, 30 anos atrás, isso não era tão acessível. Então, eu acredito que eu comecei a entrar pro nível de obesidade na adolescência. Mas vindo já da infância mesmo, uma coisa que eu carrego da vida inteira. E geralmente vem assim mesmo, né? A gente, quando as pessoas vêm se tornando obesas, geralmente já vem de uma carreira de obesidade, assim, ou deriva geralmente de um problema emocional que vem lá de trás e a gente... E também tem a questão de que a minha herança genética, tipo, meus avós, todo mundo da minha família é obeso. Então, a carga genética já é bem pesada. Exato. E aí é interessante falar isso porque
Hoje a gente sabe que a carga genética é importante para a questão da obesidade, mas ela hoje é tida apenas como mais um fator. Que não significa que porque os pais são obesos, que o filho tem que ser obeso. Mas qual é o problema? É o convívio. Exato. Exato. Os pais da gente não têm esse cuidado em saber que eles estão obesos, até porque a gente tem que ver a faixa etária que a gente está aqui. Exato. Então, essa turminha mais antes da gente não tinha essas informações, não tinha isso. Eu tiro pela minha avó, tipo, recentemente, sei lá, tem meus primos que ela faz nuggets pra um, batata frita pra outro, aí bolo pra um, tipo, o que cada um gosta de comer, porque não é que é tradicional, mas casa de famoso que a gente chama casa de vó. É onde a gente Isso. encontra aquelas coisas gostosas, né? Que é alguém que tá pensando e fazendo aquilo pra gente. E eu, particularmente, fui criada com minha avó. Tipo, eu ia pro colégio, ficava na casa da minha avó. E aí foi exatamente essa pegada do comecei a engordar. Eu ficava na casa da minha avó, quando meus pais se separaram, eu jantava com minha avó. E quando chegava em casa com minha mãe, jantava novamente. Pra fazer companhia à minha mãe. Claro que só depois de muito tempo, analisando, digamos, de trás pra frente, foi que eu percebi que por que eu jantava 2 vezes, sabe? Teoricamente não era pra estar fazendo esse tipo de refeição. Mas a gente não, eu acredito que não dá nem pra culpar correlação de criação e nem pais. Porque, enfim, até a nível de informação mesmo. Mas a vida que a gente leva atualmente, o que eu considero que se tornou mais difícil o estilo de vida, custo. A própria pandemia, né, recentemente que a gente teve, esse dado de aumento de obesidade, pelo que eu tenho visto, é da pandemia pra cá. É da pandemia. Foi literalmente esse comfort food. Tipo, é aquele momento, tipo assim, não tenho nada pra fazer, vou fazer uma receita diferente. Eu, particularmente, fiz isso. A obesidade cresceu tudo. Na pandemia cresceu tudo. Né? Exato. O Fora, Brasil foi o primeiro país que, no ranking de crescimento do número de obesos. fora os distúrbios emocionais, né? E, enfim, é o famoso, eu vou ligar lá pra dieta enquanto eu tô perdendo um ente querido, ou o que quer que seja. É porque, na verdade, a obesidade, ela vem como se fosse uma cordinha de caranguejo, né? É, Vem um puxando o outro, assim. Porque nunca... É difícil você dizer assim, eu fiquei obeso porque eu comi ou não dormi. Não, não é, cara. A gente foi somando ali, juntando as peças. É um Lego. exato. A gente foi montando ali o brinquedinho, quando viu tá obeso, a gente sabe nem por quê. E outra coisa, assim, bem interessante que você falou é, criada lá na casinha da avó, comendo as coisinhas lá, e isso causa aquela lembrança, sabe, emocional, quando a gente vai crescendo, Comida afetiva, né? a comida afetiva, cara. E aí, quando a gente já tá mais velhinho lá, tá trabalhando, tá naquele estresse, tá naquela agitação do dia a dia, tá na faculdade, então como é que eu vou buscar conforto? Aí é o estilo de vida. Eu particularmente brinco, né? A gente chama... o pessoal que trabalha em obra geralmente bate um senhor prato. E quando você vê, não tem ninguém obeso. Exato. É. Mas o quanto que aquele cara gasta de energia Quanto para ele trabalhar. gastou, Então, né? toda aquela alimentação dele vira energia. Geralmente, as pessoas que estão obesas, ou elas são mais sedentárias, né? Ou elas estão ingerindo muito mais do que gastam. Porque eu acho que é uma conta básica, independente... qual é o segredo para emagrecer? Independente de segredo de remédio, de qualquer coisa. Infelizmente, gastando mais do que se come, vai sempre se emagrecer. Vai emagrecer. Não é fácil, mas é matemática, né? Então, me perdi, mas teve... É muita tranquilo. coisa, É muita coisa. É muita coisa. Eu só queria aqui voltar um pouquinho no tempo aqui da nossa conversa, Uhum. quando a gente vem lá falando da bariátrica, que a Dani vai contar uma história aqui espetacular, que é a história da bariátrica dela. Só lembrar que tem uma diferença da época quando a Dani fez para hoje, que é a questão da idade, inclusive, para fazer a bariátrica, isso tem que ter muito cuidado. Hoje, a partir Isso. de 16 anos, já se pode ser feito. Com autorização dos pais, sim. Autorização dos pais, de 16 a 18 anos. A partir de 18 anos, qualquer pessoa que já esteja apta a fazer e possa fazer, ela está liberada. Isso. Agora, para isso, tem uma série de regrinhas através do MC, comorbidades, etc. Inclusive, questões psicológicas. Isso. Isso é um fator para eliminar ou não da possibilidade de fazer a cirurgia bariátrica, tá? Então, quando a gente for entrar mais a fundo, é bom a gente sempre deixar esse ponto assim em alerta para as famílias, que é o seguinte: não adianta você aí que tá com seus 18 anos chegar lá e dizer, vou fazer, porque você vai passar por uma triagem. Isso. E essa triagem vai dizer se você é apto ou não, mesmo que você tenha diversas comorbidades. A não ser que seja caso de vida ou morte, né? Aquela questão assim, o médico vai testar. Inclusive, eu vi lá no dado que vão ter 2 médicos que vão de diferentes... 2 médicos diferentes, distintos ali, que eles vão ter que lhe avaliar para dizer, não, faça. Faça. Mas eu particularmente, mesmo há 17 anos atrás, passei por uma junta enorme. Era
nutricionista, Multidisciplinar, né? psicólogo, uma equipe grande. Exato. Quase não passo. Mas quando você tomou a decisão de fazer, o que é que você estava de fazer a bariátrica, né? Que você falou pra gente que teve um período bem curto, né? Entre tomar a decisão, fazer os exames e estar na sala de cirurgia. O que é que mais, tu levou em consideração? Tu vai rir. Era poder entrar numa loja, qualquer que fosse, e comprar qualquer roupa igual as minhas amigas. Na época eu tinha 20 anos, e eu passei a adolescência inteira querendo ir, sei lá, numa loja ou no fast fashion, comprar aquelas promoções que só tem o PP sobrando. Ou tinha dinheiro pra comprar uma calça de marca, mas a calça não cabia. Enfim, ia pro colégio e as calça jeans rasgavam entre as pernas. Então, sei lá, eu tava comprando calça da Fórum, calça de marcas muito boas e nenhuma dava conta. Então, eu confesso que na época que eu fiz, eu não pensei em nada pra frente. Nada de saúde. Pensei em ficar magra. Tu pensou em entrar em um padrão. Entrar no padrão. Por que que eu tô falando de O padrão? padrão que eu fui cobrada por mais de 20 anos. Isso, por que que eu tô falando de padrão? Porque você, no seu posicionamento, né, na sua narrativa, você fala sobre isso, né? Uhum. Que as mulheres se aceitem, né, dentro que saiam de um padrão pré-determinado pela sociedade, Exato. que elas tenham saúde, mas que elas se aceitem, né, com o corpo que elas têm. Então, hoje eu acho que você criou essa consciência, mas na época você estava querendo se encaixar nesse padrão. Exato. Eu precisei passar, digamos, pela dor para poder compreendê-la e, de uma certa forma, descrever para essas pessoas. Do tipo assim, não faça, digamos, um procedimento cirúrgico somente para se encaixar no padrão da sociedade, ou por uma roupa, ou por estética. Mas sim, se realmente a sua saúde precisar, se for algo que, enfim, comprometa a sua vida, o que quer que seja. Eu tive diversos problemas, tinha comorbidade, tinha pressão alta. Aos 20 anos, minha pressão dava não sei quanto por 17. Então, hoje, eu com certeza já estaria, tipo, tomando remédio regularmente. Já estaria com outro tipo de vida se eu não tivesse feito a cirurgia. Mas eu fiz extremamente por estética. E eu só entendi que eu não deveria ter feito só por estética depois que eu passei pelo processo. Mas é a questão da bolha, né? A gente tem um sentimento de pertencimento, a gente tem que estar Exato. naquele grupo. Eu dou aula para algumas alunas adolescentes e é o que a gente vê. A cobrança ali no meio da escola, para ir para as festas, sabe? Então tem que estar naquele corpo ideal, naquele Exato. padrão, porque tem que comprar roupa tal. Exatamente isso que você falou, tá? E depois que o outro grupo, que é o grupo acima dos 40, já começa a dizer assim, pô, mas eu não tô com aquele corpo legal, então será? Vê, se tiver solteira, já vai pensar, será que vão querer? Será que eu vou A conseguir? mulher, por si só, ela já tem É muita cobrança, essas né? demandas. Exato. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E que é o grande objetivo nosso aqui com a Liga, o LigaCast, é justamente isso. Através dessa história que você conta, através desse depoimento que você dá, isso abre um sinal na cabeça das pessoas e dizer, poxa, mas eu tô querendo fazer só pra emagrecer, pô. Eu quero só isso, não quero mais nada. Assim, mas e aí? Será que é isso que vai te levar? Lembra sempre daquele dado, 92% tem reganho. Eu tive um reganho. Eu agora, acho que mais ou menos em 2020. 2020, assim, foi quando iniciou o reganho, né? E há 1 ano e meio, mais ou menos, eu entrei num novo processo eu chamo hoje em dia de controle de obesidade. Que a obesidade é uma doença que não tem cura. Crônica. E eu, pra sempre, vou ser obesa. Então, eu tenho duas opções. Aprender a conviver com ela e diminuir os meus problemas futuros. Ou deixar com que ela tome conta. Eu tinha tido um reganho, eu tinha perdido 55 quilos e tinha tido um reganho total de 38 quilos. E aí eu já tava, tipo assim, pensando, vou fazer, se não me engano, não é nem mais reparadora, é de correção, que eles chamam agora. Então eu já tinha ido pra algumas bate-papos, eu não tinha ido pra consulta, porque vergonha, medo, aquela coisa do vou provar que falhei, até por questão da internet. Vou provar que falhei, vou ter que fazer uma cirurgia novamente, enfim. Mas foi um momento que eu olhei pra dentro e quem sou eu? Já que essas pessoas me conheceram aqui na internet com o meu menor peso, e hoje eu não tô com o meu maior, porque elas não sabiam quem eu era antes da cirurgia bariátrica. Mas se elas ainda acreditam no que eu falo, o que eu tenho pra oferecer? Será que é só o meu peso? Então, quando eu parei de me importar com o que realmente as pessoas falavam e passei a me importar com o que realmente precisava da minha atenção, que era a minha saúde, eu entendi que eu estava obesa, anêmica, com ferro baixo, B12, hormônios alterados. E eu fui corrigir isso. A ansiedade estava
super alta. Enfim, quando eu cheguei em alguma junta, né, médica de modo geral, para organizar essas coisas, incluindo a parte de terapia, a medicação com o psiquiatra, eu mudei tudo. Foi tipo assim, meio que todo mundo andou em conjunto, porque a medicação que eu tomava antes para ansiedade, minha terapeuta brinca que ela não tirava minha libido no sentido sexual, era libido do sentido de viver. Tipo assim, aquela coisa de que não tem vontade de trabalhar, sabe, não tenho vontade de nada, eu vou estar só adormecendo. Então, no que a gente modificou até essa medicação, no que eu entendi que a atividade física ia me ajudar, não era sobre o peso do meu corpo e nem a estética, era sobre eu não ter crise de ansiedade. Era sobre eu ocupar meu tempo, era sobre eu esvaziar minha cabeça, liberação de hormônio, eram outras coisas. E eu comecei a praticar tudo isso, o meu corpo reagiu. Então, do nada, eu tinha perdido 22 quilos e eu nem sabia dizer por quê. Dos 38, né? Sim. Então, assim, mas eu já estava cogitando em fazer uma nova bariátrica. Eu não tinha me permitido por medo e por questão do eu falhei. E depois que passou esse período, eu confesso que eu centro, as pessoas me perguntam, por que não fez? Eu tenho muito medo da cirurgia bariátrica. Quando eu fiz, eu tive várias intercorrências. Não que eu, enfim, se acontecesse algo, aconteceu e a vida tá aí pra isso. Mas era assinar um atestado de que pela segunda vez eu tava me submetendo a algo por falha. Então eu quis testar, quis ver qual era. No momento que eu entendi que era muito mais do que alimentação, sabe? Era estilo de vida mesmo, era, enfim, sobre a minha rotina, tudo mudou. Parecia, entrei num jardim e tudo começou a florir. Então, se tornou não mais fácil, mas mais viável. Eu comecei a enxergar pelo outro lado da história. E quanto tempo tu demorou? Quanto tempo foi o processo de tomar essa consciência? Porque isso é uma tomada de consciência. Você tomou a consciência que fez naquele momento a cirurgia por uma questão estética, de se encaixar no padrão. E depois você viu que tudo aquilo você tinha que tratar uma doença crônica que não tem cura. Porque as pessoas, elas... até essa semana, uma pessoa entrou em contato comigo para ir no consultório. E aí ela disse assim, a minha ficha caiu, que eu preciso de ajuda. Então, muitas vezes as pessoas, elas estão obesas, mas elas ainda não criaram a consciência de que elas têm uma doença. Elas estão ali levando, enquanto tá tudo bem, enquanto tá respirando, tá andando, mesmo às vezes com dor, tá tudo bem. Mas aí, quanto tempo tu demorou para criar essa consciência? Então, eu fiz a bariátrica tem 17 anos. E eu atuo na rede social há 8 anos. Mais ou menos com 5 anos de rede social, não foi uma tomada de consciência, foi uma jogada na cara. Eu comecei a receber uma enxurrada, eu brinco que são harders, mas na verdade não, mas de cobrança mesmo, de pessoas que estavam... Eu falo que é assim, eu não saio da minha casa e bato na porta do vizinho, oi, tudo bom, tu engordou, não foi? Eu particularmente, pela educação que eu tenho, eu não faço isso, mas na internet as pessoas se sentem com esse direito. Então elas chegavam no meu perfil, menina, o que é que tu fez que tu engordou tanto? Menina, o que é isso? Que absurdo. O teu corpo isso, teu corpo aquilo. A partir do momento que você tá ali numa determinada vitrine de exposição, as pessoas sentem no direito de mandar no seu corpo, na sua vida, na sua história. Teve um dia, num determinado momento, há cerca de 2 anos atrás, o que é que tu fez pra tu engordar tanto? Aí eu respondi, comi. Printei esse post. Simples. Foi uma virada de chave, assim, eu não sei te dizer onde foi, mas eu costumo dizer que quando a gente chega no fundo do poço, a mola propulsora acontece. Então, eu já tava no limite, eu já não aguentava mais essa cobrança do tem que ser magra, tem que ter, tem que isso, tem que aquilo. Eu, joguei a peteca pra cima e, comi, pô. Assim, um exemplo, eu saí da pandemia, tô viva, tu perdeu vários parentes, tem gente sem saúde, sem aquilo, tô bem. Se engordei, graças a Deus, é porque a feira não faltou, né? Tenho várias outras coisas que eu consigo te oferecer, além de falar sobre o meu corpo. Vamos conversar sobre outra coisa? Vamos brincar de tabuada, sabe? Vamos, sei lá, ver o que a gente tem pra falar sobre isso aqui. Então, essa virada de chave foram as pessoas que me deram. Assim, elas jogaram tanto na minha cara que eu cansei. Joguei de volta. Quando eu joguei a coisa pro ventilador, que eu postei, eu fiz um post sobre isso, era somente esse print. Então, eu recebi uma enxurrada de mensagens negativas e várias positivas. Dentre elas, as pessoas falando do tipo, tô passando pelo mesmo.
Não é só você. Tipo, não foi só pela pandemia, mas, tipo, a minha vida não tá fácil, então eu tive filho, fiz um tratamento de câncer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Foram várias histórias que me fizeram entender que eu não tava sozinha. De que, tipo assim, era um momento, não só meu, mas que eu tinha voz para conversar com essas pessoas sobre o que eu estava vivendo e que se de repente eu buscasse ajuda, entendesse o que é que eu podia fazer dentro daquilo, eu podia ajudar outras pessoas mais uma vez, como eu tinha feito outro tempo, sabe? Perfeito. E aí Você foi quando... como influenciadora, né? Exato. Então, aí eu cancelei todos os contratos financeiros que eu tinha sobre o meu corpo. Vamos saber do que eu sei falar, mas no meu corpo eu não quero nem parceria de academia, eu não quero personal, eu não quero nada. Nada que corresponda. Eu quero poder pagar essas pessoas. E aí vamos conversar sobre outra coisa. Se eu der algum resultado aqui, a gente conversa. Que aí foi o que eu fiz. Tipo, aí depois que passou uns 8, 10 meses, aí eu vim contar a história do que tinha acontecido. E é aí que eu acho arretado. Porque, assim, a gente gosta de saber da vida das pessoas antes da gente, né, vir conversar aqui, bater um papo. A gente não é então. fofoqueiro, não. Não, sou não. Mas ir pra academia, treinar e falar da vida dos outros é massa. Não. É feito jornalista, tem que pesquisar pra Tem que poder... pesquisar, exatamente. E aí a gente bateu um papo lá fora também, eu relatei isso pra vocês, mas eu quero deixar aqui pro público. Eu fui vasculhar sua vida. Uhum. Disse, vamos ver quem é Dani Gades, né? Quero saber quem é ela assim e tal. Porque tem uma série de seguidores, a mulher que vem e fala das marcas e aparece aí bem imponente ali de azul logo na frente. A mulher para dizer que já gosta de azul, eu digo, tá dando, eu só quero ver. Já saiu daquela regra, meninas de rosa, meninas de azul. Exatamente. Isso eu vou procurar. E aí eu li a sua história lá da cirurgia bariátrica, que é importante que você narre aquele processo para as pessoas entenderem que, tipo, ó, não é fácil. Chegar lá, cortar um negocinho e sair o jogo, não. Tem um formato de rosa. Você pode ter uns processos aí que são bem difíceis e talvez você consiga passar, talvez não. Então, reflita sobre isso. E aí, quando você deu essa mudança de chave, que você largou essa vida de falar do seu corpo ali, de, não, magra aí, eu quero ficar magra e tal, que você puxou pro lado do vamos se encaixar aqui, vamos nos valorizarmos como mulher e o corpo, a gente tem que aceitar. Isso eu achei fantástico. E aí você trouxe também o conceito lá, que é até que a gente botou na chamada, que é do mid-size, e eu achei, assim, espetacular. Fantástico. Eu costumo dizer que eu trabalho para poder pagar a terapia, para poder continuar na internet trabalhando. A terapia me ajudou muito, mas, assim, foi apenas um auxílio de pessoas, de profissionais, que conseguiram me fazer entender que, tipo assim, dentro daquilo que todo mundo vê, eles só estão vendo o que eu quero mostrar. Isso. Existe, tipo assim, o Stories, ele nos permite, se eu não me engano, fazer 100 stories por dia. Cada Stories hoje em dia, antigamente eram 15 segundos, agora vai 1 minuto, então dão 60 minutos. A gente tem um dia de 24 horas, tu só consegue mostrar 1 hora ali. E vem a questão do storytelling. Se tu conta exatamente a historinha que tu queres, tu pode até mentir. Uhum. Tu vai trazer aquelas pessoas para viver 1 hora do teu dia ou um reflexo daquele dia. E cabe... É uma escolha sua. Tipo, contar uma vivência real ou viver naquela fantasia. Eu costumo dizer que a internet tá adoecendo um monte de gente, que já me adoeceu por um período de tempo e que eu precisei de ajuda para sair dessa doença, para poder me reinventar. Então, quando eu entendi que quanto mais eu deixava que as pessoas mandassem quem eu era, algo que eu nunca quis e nunca gostei desde pequena do famoso, eu sempre gostei de azul, não era nada muito convencional. Por exemplo, nessa adolescência que eu não conseguia comprar roupa, eu comprava calça de gestante, cortava, desfiava a beira para poder ir para show de short. Então, era algo meu, de gostar de fazer o famoso DIY. Então, quando eu entendi que existem pessoas com a mesma dificuldade, já que eu não posso mais falar do meu corpo, o que é que eu sei fazer? Deixa eu contar essas pessoas o que eu sei fazer. O que eu fazia? Tipo, quando eu queria ir pra um show, o que é que eu usava? Quando eu ia pra uma obra, o que é que eu fazia, sabe? Pra acordar, o que é que eu uso? Tipo, enfim, após o emagrecimento, a pele fica super flácida. Fiquei com a marca, né, do bigode chinês. Qualquer pessoa que emagrece. Corrida, inclusive, deixa a flacidez. Eu vi que você é corredor. Enfim, então, várias coisas que a gente faz, né? Eu comecei a estudar o que eu poderia abordar. Em que eu poderia falar. E eu entendi que nesse universo de beleza, nesse universo do mundo feminino, existiam várias lacunas que também ninguém falava. E dentro dessas pesquisas, entendi que nem todo mundo é slim e nem todo mundo é plus. Porque ou a pessoa, aqui no Brasil, e enfim, de modo geral, a olho nu no padrão, ou é magro ou é gordo, né? Não tem um meio termo. E
Comecei a estudar o mundo da moda, porque lá na adolescência, quando eu fiz arquitetura, eu queria mesmo fazer moda. Mas eu entendi que obesa, onde é que eu ia chegar? Em lugar nenhum. Então, o mais próximo que eu conseguiria chegar da moda era fazer projetos de loja. Tanto que minha especialização é em design de interiores para arquitetura comercial. Então, eu fazia muita loja. Tenho especialização em vitrinismo, porque eu gostava dessa pegada da moda, mas eu não conseguia trabalhar com moda. Então, eu comecei a estudar o que é que eu posso, dentro da moda, trazer para essa galera. Então, vamos estudar esse tipo de corpo. E aí, fui estudar a nível de cores. Será que é só o preto que emagrece? Ou será que são os padrões, as modelagens das roupas, a cartela de cores, o tipo, né, de coisas que você está utilizando? E, enfim, comecei a me profissionalizar dentro dessas questões e a falar sobre essas situações. E comecei a encontrar um outro mundo de pessoas que tinham a mesma necessidade que eu. Então, essa reinvenção, encontrei esse mundo chamado mid-size. Que é, eu brinco, né, que é aquele limbo, onde você usa entre o 40 e o 48, porque você entra numa loja, numa fast fashion, ou numa loja convencional, e se você tem um pouco mais de quadril, ou um pouco mais de busto, ou a cintura mais fina, você tem que fazer algum tipo de ajuste na peça. E quando você tá um pouquinho acima do peso, você também não aceita ir para uma loja plus size, porque você entende que você não é gorda. Ninguém quer ser nem gordo e nem quer ser magro, né? Você não se encaixa nem lá no Exato. Quem é muito magro não quer ser chamado de magro. Quem é muito gordo não quer ser chamado de gordo. Na verdade, são extremos. E eu encontrei esse universo e vi que aqui no Brasil, de modo geral, mas em Recife, estava super escasso. Então, quando eu parei para estudar como que eu poderia me reinventar, eu vi em outras plataformas. Eu usava muito do Instagram, eu vi no TikTok uma demanda muito grande sobre o mid-size e tinha pouquíssima coisa em português. Eu disse, vou trazer isso para o pessoal, vou apresentar. Quem sabe não é um diferencial para o lojista, porque eu tinha perdido contratos de lojas convencionais onde eu vestia 38, 40 e agora eu tava do nada 44, 46. O plus size, ele geralmente é a partir do 46. Então, eu ainda não me encaixava 100% do plus Tava size. no limite. Tava E eu era o quê, sabe? Tipo, meu corpo Onde é era que o eu tô? quê? Onde é que É. eu tô? E aí foi quando eu encontrei esse limbo, esse termo chamado mid-size e comecei a trazer para o pessoal. E várias mulheres começaram a se identificar. Eu costumo dizer que depois dos 30, ninguém mais é slim 100%. E a gente não consegue encontrar lojas com esse padrão. Enfim, e comecei a apresentar, tipo, ó, se eu trabalhar nesse formato com cor, se eu trabalhar com essa modelagem, se eu trabalhar com essa situação, o que é que eu posso apresentar? E foi nesse diferencial que a coisa foi tomando outro rumo. Não precisei mais falar do meu corpo. Mas não deixei, porque eu sei da minha história, sei o quanto ela mudou diversas vidas, e sei que a história atual, contando a história do passado, também poderia mudar outras. Então, eu não perdi a essência de contar a minha história, de contar as dificuldades, de contar como é lidar com a obesidade, mas eu trouxe para esse universo do você pode ser você mesma, independente do seu corpo, do seu peso, seja obesa, plus, slim, o que quer que você seja. Sem rotular, acho que a palavra é essa, tipo, vamos tirar o rótulo e vamos ver o que é que sobra, digamos assim. É uma coisa, é um fato interessante, sabe, Dani? Porque a gente vê muita mulher, principalmente mulher, se posicionando em rede social, tentando falar ou tentando impor que a obesidade não é doença. Uhum. E quando você fala sobre essa questão de você aceitar quem você realmente é um detalhe importante que a gente tem que falar para as pessoas, que você não negligencia a sua saúde. Uhum. Né? Você estava falando Pelo para gente. contrário, eu também estava fazendo exame de sangue. Pois é. Quando nutróloga também, que é essa semana. Tava. Então, e falou que tá fazendo crossfit. Então, assim, você entrou, fez um encaixe ali num padrão que você tá dizendo, né? Que você não é plus nem é slim. Você entendeu que você tá nesse padrão no seu corpo, que você se aceita, gosta de como você é, mas você cuida da sua saúde. Exato. Porque a grande questão que, infelizmente, tem muita blogueira aí, você deve saber de algumas que se posicionam aí, né? São polêmicas e tal, que eu não vou citar o nome porque eu não quero ser processado. Olha que ela processa. Olha que ela processa. Rapaz, não foi isso. E aí, a gente tá começando agora, né? Mas é bom que dá um plus. Ou você cresce pela polêmica ou pela garra. Vamos pela garra, Vamos pela garra. E aí, ela se posiciona de um tal fato que, assim, você tem que se aceitar, ou eu sou obesa e tá tudo certo. Não, cara, não tá tudo certo. Eu vi um relato dela, ela dizendo que ela foi para um podcast e ela relatando que quando ela foi pro médico, o médico pediu exame porque ela estava grávida, ela quis processar o médico porque aquilo ali era gordofobia. Então,
do mesmo jeito que a internet vem trazendo histórias como a sua, né, que você vem se reinventando e falando para as pessoas de uma forma séria como foi essa sua reinvenção, tem pessoas ali que estão trazendo uma desinformação. Então é importante a gente relatar que o fato de você hoje se posicionar como mid-size e você aceitar o seu corpo e tudo mais, que tem um processo também de influência da terapia, não quer dizer que você está negligenciando sua saúde, são coisas completamente diferentes. Que eu sempre bato nessa tecla. O fato de você estar um pouco acima do peso e, às vezes, depois da bariátrica, você muitas vezes não consegue ser slim, porque 92% das pessoas elas vão ter um reganho de peso, é você entender que você tem que ser uma pessoa, muitas vezes, com sobrepeso, ativa, muito ativa, que se alimenta bem, que come salada, que toma suco, que vai pro crossfit, que se cuida, que cuida da pele, que tem um autocuidado. E nesse sentido, eu queria que também tu falasse quando foi que virou tua chave e dizer assim, eu preciso de pelo menos um dia para um autocuidado. Essa parte não foi uma virada não, que eu sempre tive. Independente do peso, independente de tudo. Eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre fui muito... Tipo assim, eu sempre gastei tempo comigo, sabe? Gastava com várias pessoas, mas gastava muito tempo comigo. Então, no momento que eu entendi que o famoso... Eu não gosto muito de extremismo. Vindo pra essa blogueira, o que é que acontece? Ela tá se aproveitando do extremismo de falar, de neutralizar a gordofobia, de normalizar, aliás, a gordofobia pra ganhar dinheiro. Ponto. Porque a nível de conteúdo ela não tem nada. E eu confesso que eu já perdi vários contratos, porque nem tudo é dinheiro. Então, é sobre posicionamento. Tem diversas marcas que eu rejeito, ou, enfim, emagrecedores, tipo... Aqueles shakes, a vida inteira me ofereceram pra contar que minha história tenha sido através de remédios. Não vou contar. Eu vou ir de contra quem eu sou. Então, o problema do mundo, da globalização, de modo geral, é o dinheiro. Então, ela entendeu que dentro desse estilo dela, de ser extremista, ela iria ganhar dinheiro e pra ela tá confortável. Se ela chegar a falecer, o que eu entendo. Mas uma coisa que eu consigo compreender e desafio qualquer pessoa que esteja extremamente acima do peso e insatisfeita com o corpo dela é que ela não vai estar feliz. Então, assim, a obesidade, ela traz várias coisas, incluindo a baixa autoestima, sabe? Tipo, não é sobre estar magro que sua autoestima está baixa ou alta. É sobre como você se aceita. Eu já tive no meu menor peso com autoestima baixíssima, achando que eu tinha o maior peso. E neste momento do reganho, eu consegui trabalhar minha autoestima com esses autocuidados, enfim, enxergar outras coisas, enxergar que, tipo, independente do tamanho do meu corpo, ele também merecia cuidado, também merecia atenção, que a minha saúde, tipo assim, não adiantava eu ter 40 quilos tomando todos os remédios emagrecedores e não ter nenhum tipo de qualidade de vida. Tipo, eu iria agora estar magra, mas eu não ia chegar nem aos 60. Então, era sobre longevidade. Deu trabalho, como é que eu posso dizer, mas... A internet me possibilita hoje ter um acesso, de modo geral, a diversas, como é que eu posso dizer, profissionais, né? Tipo médicos, nutrólogos, enfim, profissionais que eu nem sabia que existiam, todos os dias abordam, ou querendo mudar a sua vida, ou querendo incentivar você a fazer aquilo, ou lhe apresentando algumas coisas. E aí, com bom senso, eu comecei a filtrar e comecei a entender que exige, essa coisa da autoestima, ela exige o autocuidado. E que o autocuidado vem do dia a dia. São exercícios diários. Tipo, não só o ir pra academia, como, sei lá, tomar um banho mais relaxante no final do dia, sabe? Sobre o se... Viajar, passear. Por exemplo, tirar um dia pra comer uma comida que você gosta. Tipo, hoje eu fiz uma reeducação alimentar, mas eu já chego para um médico, nutricionista, nutrólogo, me imponho. Eu não vou cumprir dieta rígida. Porque eu vivo numa vida superativa. Eu gosto de tomar meu vinho, eu gosto de comer bem. Eu sei que eu posso fazer a melhor salada, mas não é todo dia que eu vou estar disposta. E eu sei que se eu fizer uma viagem, eu não vou... como é que eu posso dizer? Tá me reprimindo de viver boas experiências. Porque amanhã ou depois pode chegar ao final da vida e eu não viver aquilo só porque eu tô de dieta. E eu tô de dieta pra quem? Pra alcançar o quê? Se minha saúde estiver ok... Eu não tô aqui pra competir, pra fazer, sei lá, coisas sobre corpo e por aí vai. Então, se eu tiver com a saúde ok,
tudo isso pode, tipo assim, me satisfazer. É feito, o cara é apaixonado por cuscuz, aí faz uma dieta sem cuscuz. Claro que ele vai atacar um cuscuz com um mês, ele vai estar, tipo, comendo a cuscuzeira inteira. Não, se o Nutri tirar meu cuscuz, eu vou embora. Então, assim, Foi é da você, massa livre. é você se adaptar à sua realidade. É o famoso. Dá pra comer um cuscuz com ovo e manter uma dieta em dia, né? Mas dá pra, se quiser exagerar, comer um cuscuz marroquino. Eu não gosto. Aham. Mas existe gente que gosta. Então, assim, foi realmente vivenciando mesmo. Não teve muito uma virada de chave, não. Mas foram as oportunidades que caíram no meu colo e eu agarrei. Esse tema é muito interessante, porque antigamente se dizia que a pessoa era obesa e um dos motivos era por ser preguiçosa, Safadeza. safadeza, relaxamento. Relaxou. Eu me pergunto, como é que a pessoa... Não existe. Esse conceito foi por água abaixo, né? Foi-se embora. Quer, Dani? Quero. Outra Ela tá sem questão... açúcar, viu? Quer açúcar? Isso é coisa de gente perigosa, café sem açúcar. Café. Eu só tomo café sem açúcar, viu? Tem que ter cuidado. É coisa de Tem que ter gente cuidado. perigosa. Tem Eu que ter também. cuidado. Mas eu tu quer vejo- açúcar? Não, quero Não. não. Entre açúcar e adoçante, eu sem nada, eu prefiro sem nada. Ah, então beleza. Então, Não, mentira, entre açúcar e sem nada. Ai, meu Deus, Eu calma. prefiro sem nada, eu jogo logo. eu acho que tu se confundiu porque tu não tomou café ainda, viu? Foi. Aí, veja. Aí, voltando aqui, quando a Dani vem falar sobre onde se encaixar, como você se aceita e o processo todo, a gente tem que entender, as pessoas têm que passar a entender que a maioria da nossa sociedade já tem sobrepeso. Ponto final. Então, se você está com sobrepeso, você já faz parte da maioria. A minoria é que está no peso dito, né, ali Dito. pelo padrão do IMC ideal. Mas é muito raro, né? Alguém 100%. Porque eu vou te dizer. Não, mas eu tô falando só do IMC aqui. Não, então, só do IMC. Por exemplo, eu tenho 1,55 m. Eu já pesei 58 quilos. E eu estava obesa. Então, pronto. Porque pelo IMC, Um fisiculturista obeso. tá entendendo? E às Pelo vezes IMC. você tem uma massa magra ali incrível, que tá com a número, né? Te dando um peso alto, e tu tá com um corpo super legal. Por isso que existem outras métricas, né? Como o RCQ, como a circunferência abdominal apenas. Então, são Bioimpedância. dados, bioimpedância, que vão apontar, de fato, se você está obeso ou não. E não ficar preso ao IMC. O IMC é o dado mais fácil, né? Vamos dizer assim, ó, tem esse dado aqui, é um padrão universal, então a gente segue ele aqui para dar um norte. Nesse meu último reganho, eu tava com gordura visceral, que na biopedância é como se fosse... Eu tinha engordado como se fosse no quadril. A mulher... Ela mostra bem direitinho ali. A mulher, tipo, ela tava contando que mulher, geralmente, quando tem esse tipo de gordura, enfim, dava um risco de... Era uma coisa assim tão perigosa que eu disse, meu Deus do céu, eu preciso perder peso pra não morrer, não é por Exato. questão de estética. E outra coisa também, que pra mim foi muito válida, como eu malhava muito antes de ter o reganho, eu tive uma memória muscular incrível, tipo... Isso. Um mês que eu voltei a fazer atividade, meu corpo correspondeu a nível de aceleramento metabólico e ganho de massa magra. Fisiológica, isso vai acontecer, de você, poxa, eu ganhei muito peso, mas também quando eu comecei a emagrecer, mulher, por exemplo, pô, minha perna saltou logo, tá? Não, sem tomar nada que eu falo, porque assim, existem várias alternativas. Em um mês eu tinha ganho 3,7 quilos de massa magra, de composição corporal, né, digamos assim. Tinha perdido, sei lá, não sei quanto de gordura. E aí eu disse, gente, como que pode? Passei a vida inteira querendo ganhar massa magra enfim. E aí foi essa questão, né, que a gente foi estudar sobre a questão da memória muscular. Eu disse, alguém tá lembrado aqui que existe uma coisa boa. Pelo menos uma coisa É. boa. Uma memória boa aí, né? Tem uma memória boa. Pelo menos a muscular, porque a Mas- minha... Isso, assim, isso é fantástico, que eu também quero bater muito nessa tecla sua do mid-size, porque, cara, eu acho isso assim, isso me pegou, sabe, assim, quando eu comecei a ler sobre Ficou curiosa. É. Porque você vai pegar as empresas que trabalham com roupas fitness. A gente vê só para pessoas que têm um número mais baixo. Uhum. Mas se a gente tá na sociedade que ela predominantemente... Não sei se eu Tá posso no falar de sobrepeso. marca. Pode? Pode, né? Pode e convide elas para patrocinar aqui. Pronto, eu fui convidada recentemente para a inauguração da Decathlon, que teve no Sim. Vilmar. Perfeito. E eu disse, poxa, que estranho. Faz tanto tempo que eu tô fora, né, desse mundo mais fitness e tal. Só porque eu comecei a fazer dieta de novo, enfim.
E quando eu cheguei lá, a primeira seção da loja era de roupas. Cada roupa massa e tal, até o GG. E logo, tipo, na sequência, uma seção enorme até o G9. Enfim, roupas bem maiores e com vários tipos diferentes, com proteção, com isso. Pensando na questão da perna, que geralmente você tem a perna mais gordinha, pra não deixar Pra não ter o produtos atrito, né? O pra atrito da pra coxa ali. atrito. Eu fiquei tipo, cara, nem eu sabia que isso existia. Eu acho que eu tava muito fora do mercado. E eu fiquei encantada, assim. Não é mais sobre o peso. Eu acho que a pessoa, quando ela tá num determinado volumetria, ela tá disposta a comprar qualquer tipo de roupa. Portanto, que se adeque, né? Àquela situação. Mas é não encontrar. A gente entra em lojas tradicionais que tinham de roupa fitness. Tipo, quero começar a malhar. Tô com 200 quilos. Não tem. Não tem. Exato. O cara vai ter que começar a malhar com o short dele de dormir. É perfeito. Que foi o Entendesse? caso de Nenel. E ela ainda exagerou, né? Assim, tipo, 200 quilos. É. A gente tá falando de pessoas aí com 120, 130. É. Cadê? Que não tem. Cadê? Não tem sapato, não tem calça, não tem camisa. Sapato. Meu pé era 37. Hoje eu calço 34. Cara, Será que diminuiu o meu pé? Ou ele era gordo? Todo mundo lá de casa calçava 37. Então era unânime. Cada um usava o sapato do outro. 34 não, mas um 35. 34 eu gosto mais quando é escarpão pra ficar mais apertado. Mas fiquei com duas coisas magras. A mão e o pé só. E eu fiquei impressionada. Tipo, como que a gente não percebe? Mas minha mãe tava contando que na gravidez dela, ela calçava 35. Inchou de tal forma que pra ficar confortável, começou a usar 37, 38 e nunca mais voltou. Assim como ela teve um ganho de peso que também nunca mais voltou. entendi. E eu fiquei pensando, poxa, a gente perde tudo. Não só pós-bariátrica, mas pós-emagrecimento. Calcinha, sutiã, sapato, tudo. Tipo, todo tipo de acessório. Relógio, tipo a pulseira do relógio, a tua meia. Coisas assim que a gente não imagina que perderia. Eu troquei Coisas todo o pequenas, meu né? guarda-roupa depois do emagrecimento. Cara, Não por necessidade, como é que eu posso dizer? Não por vaidade, mas por necessidade. Agora me diz, aí tu... Uma curiosidade, desculpa eu te interromper. Tá. Por conta disso, também outra coisa que pouca gente sabe, mas é uma das coisas que eu trago também dentro desse meu blog. Eu tenho um grupo no WhatsApp de desapego, que é o seguinte, ele foi formado para pessoas que estão nesse processo de bariátrica, que muda todo mês de roupa. Então, geralmente para a pessoa desapegar e comprar de outras pessoas. Tipo, sempre vai ter que alguém legal. naquele peso. Inclusive, hoje de tarde eu tava brincando, tava botando umas coisas, vou desapegar, tô com muita roupa e tal. É bom para mim, porque eu tô alinhada com meus seguidores, mas para as meninas foi um diferencial, porque elas, tipo assim, perdiam roupas muito fáceis e às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar outra. Então, se ela tá perdendo, mas tá fazendo a energia girar, né, que a gente chama, tá vendendo essa roupa, sei lá, GG, tá podendo comprar uma P, às vezes ela faz até o próprio escambo de trocar uma com a outra ali naquele grupo, ela vai estar pelo menos vestida para trabalhar. Não é mais sobre estética, entendeu? É o básico, às vezes a pessoa não tem roupa pra trabalhar, pra estudar, porque não tem dinheiro, não tem acesso. E aí esse Perfeito grupo também isso. foi bem, Perfeito. bem bacana. Eu lembrei, você Perfeito. falou agora, eu lembrei. perfeito. Agora perfeito. vem uma questão aí que você falou de roupa. E quando você passou pelo processo de ganhar novamente? Porque se você precisou recomprar, mudar seu guarda-roupa... Aí foi que eu entrei em falência. Aí você Aí é que eu falou, tem tô com comprar dívida tudo até de novo. agora. Entende? E na cabeça, como é que funciona? Porque uma das coisas que a gente pede para as alunas é tipo, ó, não fica muito pensando em balança, não fica usando muita fita, mas já que você quer emagrecer, Eu pega tirei uma a pilha da roupa minha. dessa assim, e aí como é que fica? Porque você mudou o guarda-roupa para números Mas tu menores. entende que roupa da gente não tem tamanho, né? Tipo assim, tem uma saia que ela é meu padrão. Ela é 38. Eu tava vestindo roupa, comprando roupas 44 e ela cabia em mim. Nossa. Porque roupa da gente, ela vai se adaptando de modo geral. Mas, enfim, como tinha esse lance da internet e essa preocupação com a estética, para as pessoas não perceberem que eu estava tendo um ganho de peso, vê aí que tá coisas que ninguém sabe. Primeira vez que eu tô contando. Eu comento isso com algumas amigas. Exclusivo. Tá Eu esperando a voz. seduzi as pessoas que me seguiam por outros olhares. Para elas não enxergarem que eu tinha engordado, eu comecei a comprar roupas mais bonitas para aquele meu tamanho. Para elas não perceberem que as antigas estavam apertadas e eu tava engordando. Então, comecei a usar. Nunca fiquei tão chique, nunca usei tanto blazer na minha vida. Nunca usei tanta terceira peça. Era o filtro Eu da vida real. comprei outro guarda-roupa. Cara, E agora eu desfiz ele todinho nesse grupo. que você falou aí, é o filtro É da o vida filtro real. da né? vida real. E ninguém dizia que eu tinha... Assim, claro que determinado tempo dizia. Mas chamava tanta atenção por estar bem vestida que elas esqueciam que eu tinha engordado.
compartilhar aqui o grupo do Desapega. Vou botar Olha o aí, link Dani. nos stories. Olha aí. Dani, Inclusive, bomba esse grupo. Hoje de tarde estavam perguntando se ia desapegar. Deve perguntar assim, meu gente, alguém desapega da árvore de Legal. Natal. Porque é muito interessante. Porque, É. veja, a gente trabalha com obesidade, a gente trabalha com emagrecimento, mas entenda que o trabalho da gente é fazer com que as pessoas pratiquem exercício físico, façam movimento, façam adesão a uma vida mais É o saudável. lado saudável da história, né? Entendeu? Essa é a vida da gente. Entenda? Eu não sou obeso, então tem coisas que eu vou falar para o meu aluno que eu não entendo porque não Tu faz é, parte. tu é profissional de sala de aula ainda? Não, eu sou apenas personal Personal. trainer, não sou Entendi. fixo em local nenhum. Não, então, mas tu Mas vai eu pra, tô na pra academia. Tô. Tu pega alguns alunos que têm obesidade pra Sim, transformar sim, a vida sim. deles. Exato. Eles nunca compartilharam que não tinha, tipo, roupa fácil ou tênis pra ir treinar? Sim, Sim. falam sobre isso, mas entenda, Dificuldade de achar. essa questão da dificuldade eles relatam, tá? Isso é bem difícil. Inclusive causa, principalmente falando das mulheres, elas ficam naquele momento assim, paro pra comprar ou espero pra saber se eu vou ganhar de novo? Sabe como é que é? Mas aí é que tá. Eu sei que existe a parte financeira dentro da situação. Mas se a gente ficar sempre esperando voltar a vestir o GIS 34, É o mindset ou ali. não comprar o 50 porque engordou, a gente não vive. Mas entende que isso é a questão É. da mudança ali do mindset? É o cérebro tá dizendo ainda. Mas ó, é e isso que eu aí? tava dizendo. Tipo, foi nessa que eu fiquei cheia de dívida. Porque eu estou emagrecendo, vai emagrecer, mas é vai. porque também tem muito da questão da distorção da autoimagem, né? Você, às vezes, tá obesa e não se vê obesa, né? Ou você emagreceu, mas ainda continua se vendo obesa num processo de cirurgia E bariátrica. aí a gente entra em outro nomezinho, que é o chamado da vigorexia. Já que ela tá falando daqui do mid-size, a gente vai entrar na vigorexia. É, Porque, que é veja, isso? aí que tá, é o transtorno de imagem, mas pro contrário. Pro São contrário. pessoas magras, vamos botar aqui, eu aqui magro, certo? Mas eu tinha isso. E eu me vejo extremamente obeso, tô acima do peso, e aí como é que faz? Entende? Porque quando você falou lá atrás, que é o se sentir bem, estar bem consigo, mas isso não se aplica apenas ao obeso. Aham, exato. E pode causar, por exemplo, numa fase que ela tava ali super certinha, de dieta e tal, isso pode causar um outro distúrbio, que é relatado pela literatura, que é a ortorexia nervosa, que é quando você fica tão saudável, né, tão fitness, que você deixa de ter convívio social, porque você... Passei por todas as É, etapas. então, porque... Tô pegando só os nomezinhos agora. É, Tô só botando só onde é dando nome cada aos um. bois, né? Porque a sua família tá ali num domingo comendo uma pizza, mas você não pode. Aí você se tranca no Exato. quarto para comer sua salada. Sabe o que eu Leva a ficava? marmita Na para o bolsa. restaurante na bolsa. Aí leva o whey na bolsa para Olha, eu ficava com um rapaz que quando eu comecei a ficar com ele, ele era personal, a gente ia pro cinema, ele levava ovo cozido. Eu disse, eu juro que eu na época parei de ficar com ele, porque tipo, ele abria aquele negócio, meu Deus do céu. Acabou Eu estava extremamente magra, mas eu não, como é que eu posso dizer? Esse tipo de coisa pra mim era absurda, ao ponto de eu ir pro cinema, o cabo tá levando ovo. Porém, a vida girou, porque eu não malhava, eu só tava magra. Quando eu realmente entrei na academia e tal, eu disse, meu Deus, tô aqui no shopping comendo amendoim com ovo cozido. Não, Mas eu não namorei com ele, porque ele levava ovo pro cinema. Mas é isso que eu quero dar uma pincelada, porque assim, a gente fala assim da questão da obesidade, né, e tal, mas tem essa outra turma aí, essa outra galera também, que vive tanto a vida saudável que vai pros extremos também. Exato. Mas hoje tá assim, mais fácil, tem barrinha de cereal, tem Ovo. iogurte, tem muitas coisas, né? Mas ovo é raiz, pô. É. Ovo é aquele Ovo é ali. o cara fit raiz, né? É. Eu só sou. E é o mais em conta, né? Exatamente. Dependendo do compre, viu? É. No Mix, ele Se no for- Mateus hoje tava R$14, eu vou deixar É. Se for no carro do ovo, já é mais barato. Depende. Olha, mas então, tem essa teoria de que todo mundo fala que fazer dieta custa caro. E logo no início, raiz nessa parte da internet, eu fazia live com o pessoal. Quando começou essas coisas de live, fazendo minhas marmitas. E eu provava às meninas que 1 quilo de batata doce. Hoje em dia, sei lá, 1 quilo de batata doce. Não sou muito dona de casa raiz, não. Mas tipo, que gaste 1 quilo de batata doce, R$10. Mais 1 quilo de peito de frango. Mais uns 15. Dá menos de R$30, né? Com tempero, com tudo. Tu faz 10 marmitas de 100 gramas. Tu faz 10 refeições. Com R$30, tu come um trio do fast food. É. Exatamente. Entendeu? Então, não é fazer dieta que é caro. É deixar o teu tempo guardado, por exemplo, para parar, para fazer essa marmita, para comer isso todos os dias, para se disponibilizar
a esse desgaste emocional de comer o frango e batata doce em 10 refeições. Esse é outro trabalho, É. sabe? Porque a gente vê assim, vários, assim, eu falo que são muitos alunos e pessoas da academia que a gente vai convivendo e conversando, elas sabem disso. Elas querem isso. Qual é o problema? É que, pô, eu vou ter que me acordar mais cedo para poder preparar, ou eu vou perder meu final de semana preparando para a semana. Então, mas já tem muitas Sério? empresas com preço justo. Hoje em Tem. dia, tem muitas empresas com preço justo. E assim, tem coisas mais fáceis, né? Tipo, no mercado a gente consegue comprar a folha lavada do alface. Uhum. Então, só misturar com, enfim, com um tomate, uma coisa. Uhum. Hoje em dia, tudo se tornou um pouco mais fácil. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade de tomar café da manhã. E é a principal refeição. E eu vivo pela rua. Então, eu compro, sempre que eu vejo promoção, aqueles iogurte proteico. Você sabe que eu sou igualzinho a você. Pois é. Veja. Eu não gosto de tomar café da manhã. Eu só gosto de tomar café da manhã em hotel. Eu acho que a gente tá muito igual nisso aí. Fazer aqueles vários pratos. Quem e se não for em São gosta, Paulo né? pra brigar que não tem cuscuz. Exatamente. Bicho, aí tá assim, né? Já tá vendo que eu tava pensando no cuscuz aqui. É, Foto, muito São Paulo não tem, vizinho, aí. Minas não Não tem. tem. Em São Paulo é pão com salsicha e ovo. né? Exatamente. Tipo, Não, mas- enfim, então eu sempre tenho. O que eu brinco com o pessoal é: eu trago coisas pra diminuir minha autossabotagem. Só que eu só entendi isso depois que eu me sabotei. Tivesse que passar, né? Então eu conto pro pessoal. Então, assim, eu já fiz publi pra Campo Verde, Sim. pra Minas, pra várias situações e vários produtos, tanto de beleza, que falavam sobre isso, sobre firmador de pele, sobre colágeno. Sei lá, hoje eu tenho outros trabalhos com dermato, outras situações pra mostrar o outro lado da moeda, sabe? É do tipo assim, fazer dieta é caro? Não, mas fazer a marmita é desgastante. Quanto tempo eu gasto pra fazer a marmita? Mas e se eu comprar nesse lugar? Quanto que eu ia gastar de feira? É a mesma coisa que ter carro. Uhum. Ter carro é caro. Você paga a Exato. parcela, paga o PVA, paga a gasolina. Andar de aplicativo é mais em conta, mas tu não tem o bem. Uhum. Então, são escolhas, Sim, Exato. sim. sabe? Exato. Às vezes você tem o mesmo custo e tem qualidade de vida, tipo, de não dirigir. Porque você tá no aplicativo, você pode tomar um vinho, você pode fazer outras coisas, mas você não tem o bem. Na hora que você quiser se desfazer e ter uma grana, você não vai ter. Então, tudo são escolhas, a dieta também. Então, eu trago pro pessoal isso. Ó, tem essa alternativa. É cara. Mas se tu não tem tempo, Uhum. eu não consigo bater meu coisa proteico diário, porque eu não consigo comer em quantidade. Até hoje, eu sou a única pessoa do mundo que teve esse problema com a bariátrica. Uhum. Você tava falando sobre experiências, enfim, eu tive uma experiência muito ruim de cirurgia, de tudo. Eu ainda não Conta a tua contei pro história, pessoal, conta né? isso que eu falo, É. conta essa história, né? Eu vou até baixar aqui a tela do... Desabafa. Então, eu tava contando pro pessoal e vou dar uma geral, mas eu recebi um depoimento no famoso Orkut de um colega de colégio. Oi, tudo bom? Lembra de mim? Tipo, eu não reconhecia a foto da pessoa, que ele tava muito magro, muito diferente. E na minha cabeça, aquela pessoa só tava me chamando de gorda. Ele tava me convidando a fazer bariátrica. Eu disse, que diacho? Não era bariátrica, era cirurgia... De redução de estômago. né? Na época, se falava- cirurgia de redução de estômago. Eu excluí, não aceitei, não nada. Aí no outro dele, me adiciona no MSN, eu, tá, bora. Vindo pra história que você tava lá do início, né? Tem que lembrar pra turma, eu que é Orkut, viu, sim? E MSN. MSN. Exatamente. É cringe isso. É Orkut, E aí- é um antigo Facebook. É um negócio pra trocar mensagem. E aí, nessa época, entre esse primeiro depoimento e estar na sala de cirurgia, foram 40 dias. Tive o benefício, claro, de ter plano de saúde, mas tive negativas do plano de saúde, tive que arcar com alguns custos, mas de última hora não aconteceram, mas foi realmente por impulso, porque eu queria entrar magra. Então, na minha cabeça, era, que eu tava brincando no início, micro-ondas. Entro gorda, aço ali dentro e saio magra. Entrei gorda e saí mais ainda. Então, eu entrei no hospital, mesmo após 40 dias, deu tudo certo, meu exame não deu nada, fiz a dieta líquida. Uma coisa só que eu fiz, antigo espeto, não sei se vocês lembram da lei da Agamenon, eu fiz Sim. uma super despedida antes da dieta líquida e comi sushi. Antigamente sushi era exposto, foi uma das posições que poderia ter causado a infecção, mas que nunca se descobriu. Uhum. E aí, quando eu operei, com 2 dias de cirurgia, eu comecei a ter... Só diz a idade que tu tinha e o peso. Eu tinha 20 anos, quando resolvi operar, eu tinha 102 quilos. No dia que eu operei, eu tinha 115. E na minha bolsa só tinha comprovante de McDonald's. Eu passei 15 dias com McDonald's todos os dias. Antes da cirurgia. Eu não podia me patrocinar. Antes da cirurgia. Aham. Foi uma super despedida. E no dia que eu operei, assim, eu não sei exatamente o peso ao entrar, mas depois do gás, depois do hospital, porque eu precisei fazer esse exame, eu tinha 115 quilos. E
20 anos de idade, minha mãe teve que assinar, porque só podia fazer a partir de 21, era todo um processo. Isso também, vindo lá pra coisa do que agora liberam a partir dos 16, pra você ver como a sociedade e a vida tá comprometida, que é melhor cuidar aos 16 do que aos 21. Exato. Entendeu? Enfim, fiz a cirurgia achando que ia entrar gorda, ia sair magra. Com 3 dias eu tava com infecção. E todo tipo de medicação e de exame que a gente fazia no hospital, nada correspondia. E o médico precisou fazer um exame e eu fui de ambulância pra uma clínica fazer, porque a máquina do hospital só fazia até 100 quilos. Nem eu sabia que tava tão pesada, enfim. Aí você toda remendada, toda costurada, que parece que mexeram aqui dentro tudo, né? Isso há 17 anos atrás não é a mesma facilidade da cirurgia de agora. A minha foi bypass, que tipo, mexe no estômago, mexe no intestino. E tipo assim, terceiro dia, minha mãe tava internada junto comigo, trazia um lanche pra ela, aquela coisa de sanduíche, brigadeiro, tudo. Eu sonhava com biscoito treloso, com um copo d'água. Era a vontade que eu tinha. E aí eu fui fazer esse exame. No que eu fui fazer esse exame, tinha que tomar 2 litros de contraste. Eu já tava, tipo, na dieta dos 30 ml, não consegui tomar, passei muito tempo tomando. Aí tive alergia ao contraste. Entrei no corticoide pra, tipo, enfim, não fechar glódulas, essas coisas todas. No resultado desse exame, tipo, com uns 4 dias, sei lá, total, né, de 4 dias pós-cirurgia, o médico chegou na sala, tipo, a gente vai ter que abrir, lavar, aspirar, porque tem um líquido de resto de cirurgia alojado perto do útero e do ovário. A gente não consegue identificar onde ele tá, mas é como se, tipo assim, ele tentou sair e encontrou um foco de como é que eu posso dizer? Ali dentro já, que tivesse já contaminado, ou foi criado agora nesse líquido. Nunca chegamos na conclusão. Aí minha mãe, tipo, se desesperou e tal, porque na época o plano não tinha autorizado uma agulha, que era pra ser por vídeo. Aí ele, não, nem que eu arque, a gente vai fazer. E ela, quando? Agora. Tipo, eu fui extremamente consciente pra essa segunda sala de cirurgia. Me senti, tipo, indo pra catacumba, assim. Porque você vai na maca, quando você não vai sedada, aí, pra colocar o corpo não, né? A pessoa naquela coisa de metal, enfim, gelado. Eu só lembro da anestesista. Olha, a menina do olho verde, não sei o quê, voltasse aqui. Eu disse, mulher, eu não queria estar aqui. Eu não queria voltar, mas voltei, né? E aí a gente reoperou, deu tudo certo. Passei o antibiótico pra fazer efeito, são 7 dias. Então eu passei 15 dias internada, já saí com menos 15 quilos. E passei 6 meses fazendo tratamento ginecológico, pra que isso não reverberasse em outra coisa. Não que eu tenha me programado pra ter filho, mas eu não tenho filho até hoje. Então pode ser que eu tenha tido algum problema e não saiba. Entendesse? Entendi. Tipo assim, não me preparei, agora eu quero tentar e quero ter mesmo. Mas corriqueiramente eu não tive filho. Tenho 37 anos, são 17 anos depois. E passei uns 6 meses fazendo tratamento, mas não fiz mudança de. Não fiz reeducação alimentar. Então, com 1 ano eu perdi 5 quilos. E 5 anos depois, mais ou menos, eu já tinha ganho quase 20 quilos. E aí foi quando eu comecei a malhar, entendi esse mundo, né, da reeducação alimentar, realmente entender que um copo de suco de laranja tinha mais calorias do que uma Coca Zero e que dava para fazer pequenas substituições. E o famoso, fiquei no vício da academia, da atividade física, realmente como é que eu posso dizer? Me viciei em praticar atividade, em tomar suplemento, em viver esse mundo. Mas ainda assim, me via gorda, me via obesa. Cheguei a pesar 58 quilos. E tinha muita sobra de pele, porque esse emagrecimento foi muito rápido. Em 1 ano eu perdi 50 quilos e eu nunca tinha cuidado. Não tinha tido muito acesso a essa questão de colágeno, de hidratante, dessas coisas que a gente tinha, que a gente tem mais acesso agora. Não que não tivesse, eu não tinha buscado essa informação. Então eu tinha muita sobra de pele. E aí não parava para fazer cirurgias reparadoras por medo das cicatrizes. Uhum. Mas tinha vontade. Então eu comecei a pesquisar, tipo, vi que pelo plano dava direito. Vi que no SUS tinha direito, mas era uma fila enorme, só faria uma por uma. Enfim, e meu maior trauma era o braço. Eu tinha muita sobra de pele no braço. Tanto que quando eu fiz, eu tirei 1,2 kg de pele só dos braços. Né? Mais ou menos 600 de cada braço. Era muita, fazia uma voltinha assim. Minha cicatriz ficou, graças a Deus, ótima. E tanto que um dos cases, quando eu entrei pra internet, foi no pós dessa cirurgia, por conta dessa cicatriz. Foi contar que eu tinha usado uma fita e o médico tinha usado esse tipo de procedimento e tudo mais. Então, cresci muito rápido na internet contando essa história, digamos assim, de
de superação mesmo, porque tinha sido através de, entre tô obesa, quase morro, emagreci, sobrevivi, né? E tô me restabelecendo. Então, eu cheguei na internet contando toda essa bagagem, mas eu não tinha foto, eu não tinha material, Foi bem eu não casual, tinha, assim. foi casual. Então, eu não tinha como o pessoal tem hoje, vídeo, material pronto. Então, mas sempre que eu postava anos depois das 10 mil, 50 mil curtidas, eu disse, o que é isso? Tipo, todo mundo tá gostando de me ver gorda, né? O que é isso? E pra mim, eu tava todos os dias vindo na dor, né? Todo dia eu tava voltando numa história que eu também não queria contar pra ninguém. Mas eu tinha que contar. Quanto mais eu contava, mais famosa eu ficava. Então, isso também foi me adoecendo. Esse primeiro tempo, né, de internet, eu praticamente troquei arquitetura pela rede social. Hoje em dia eu trabalho 100% com rede social. E foi um divisor de águas na minha vida, assim, porque eu entendi que a minha história de vida, mesmo traumática, podia me dar uma renda mais saudável do que os 5 anos de formação que eu fiz, mais 2 de pós-graduação. E eu tava vendo amigos fazendo, enfim, trabalhos de carro de aplicativo, ganhando infinitamente. Tem uma amiga minha que foi laureada, tá? Não desmerecendo, tá? Mas hoje ela tá vendendo Demilos, tipo, com 2, 3 filhos, uma menina incrível, tipo, profissional, mas não tinha espaço no mercado. Porque a arquitetura, agora mais não, mas tipo, você não fazia um outdoor. Me contrata, sou arquiteta, então me contrata, sou médico, sou advogado. Você tinha que construir um nome. Se você não investir em revista, enfim, em esse tipo de coisa, você não vai para lugar nenhum. Então, eu já tinha 4 anos ali de investimento em mostras de decoração, mas eu entendi que eu tinha uma qualidade de vida enorme e que para suprir essa qualidade de vida que a internet me dava, eu tinha que ter um salário 10 vezes mais Alto. do que a arquitetura estava me dando. Então, eu escolhi viver aquilo. Tipo, deixa eu ver até onde vai, porque a qualidade de vida é muito boa e financeiramente tá bem. Eu tá aqui meu diploma, já já eu volto. Nessa fazem 8 anos. Agora, o que é interessante e o que eu queria te perguntar é o seguinte. Você disse que já chegou a 58 quilos. E aí, eu te pergunto o seguinte. Quem era Dani com 58 quilos? Quem era Dani com 115, né? Que foi quando você fez a bariátrica. E quem é Dani hoje, emocionalmente falando? Que pergunta difícil. Quando eu fiz a bariátrica, eu não me via com 115. Eu ficava aí indignada, porque me chamavam de gorda. Quem tá aqui é gorda aqui? Quando eu tinha 58, eu não me via magra. Veja que coisa. E eu só entendi que eu tinha o peso que eu tinha, mas que eu era uma pessoa ou alguém no reganho. Tipo, eu sou mais do que o peso me oferece. Então, tipo, não é sobre o que tá na balança. É sobre quem eu sou. E quem eu sou, como é que eu posso dizer? É uma mulher na sociedade, enfim, tem uma família, tem uma história, pode ser isso, uma profissional daqui e dali, pode ter diversas situações e não depende única e exclusivamente do corpo. Então, a atividade física era um aliado, a saúde era outra situação, mas essa Dani dos 58 era muito mais adoecida do que a dos 115 e a de hoje. Isso falando de questão emocional. 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 Eu gosto de ver muitos dados, muito numeração, gosto de estudar muitas coisas. E tua história condiz com a literatura em peso, assim, sabe? Que bom. É. Eu tô mentindo. Porque, vejam, eu tenho um estudo aqui na minha frente, assim, é bem recente, ele que vem de 2002, foi um levantamento de 2013 a 2022, que foi ele fez um apanhado de 54 artigos científicos. Veja, é um estudo de revisão, não é? E ele mostra que 12 a 24 meses é onde a gente tem um potencial de reganho. Mas ele fala que de 5 a 10 anos também. Também. E qual é o Dizem principal que problema? o pico é no 10 anos. Isso. E ele diz, qual é o principal problema? Ele deixa muito claro, dificuldade de administrar sentimentos emocionais. Então, quando você fala assim, que eu não me via bem com 115, também não me via bem com 58, mas hoje me vejo. Por quê? Porque a questão emocional, pelo que você contou pra gente aqui, que você tá contando, você meio que organizou. Você se encontrou. Eu sou isso, eu entendi, eu sou a Dani dessa aqui. É porque a gente é criado a viver um padrão que a sociedade quer. Tipo assim, sendo bem fantasiosa, mas a gente criança, o homem assiste aqueles desenhos animados em que tem os príncipes, as meninas, as princesas, todas elas são magras. Agora tem princesas negras, tem princesas de cabelo cacheado, mas ainda não tem muitas gordinhas, não. Então a gente inconscientemente enxerga que aquilo é o belo. O belo dentro da arquitetura, dentro da filosofia, dentro de tudo, é o mais esteticamente perfeito. É onde tem todas as proporções, né, digamos assim, aritméticas, entre corpo, rosto,
Alguém te desenhou lá, né? situações, exatamente. Enfim, aquele nariz perfeito, aqueles números. E a gente é condicionado a conviver e a sempre buscar estar nesse padrão do belo. Quase ninguém atinge esse Exatamente. ideal. Então, a gente vê. Ontem mesmo a gente teve um caso recente, fresquíssimo, de uma pessoa extremamente bonita, extremamente magra, aparentemente saudável, porque ainda tem essa questão. Tem pessoas esteticamente magras, Uhum. com músculos, com isso, com aquilo, e cheia de. Como é que eu posso dizer? Não entorpecente, mas enfim, tomando bomba e o que quer que seja por trás, que não tem um real de saúde. Uhum. Então não é só sobre o estereótipo, né? Uhum. É sobre também o que tá por dentro. Então, foi uma junção de todas as situações e também buscando muita informação desses profissionais que também, graças a Deus, me acompanharam, que me fizeram entender que isso é do tipo, não adianta. Se a gente tiver cabelo liso, vai querer cacheado. Se tiver cacheado, vai querer liso. Sabe? A gente nunca vai estar satisfeito. A gente sempre busca um padrão e a gente, na educação física, escuta que nós somos seres miméticos, né? Ou seja, a gente busca ser igual àquilo que a gente admira, o que a gente vê. E o que a gente vê é o que a mídia joga pra gente, a gente vai se acostumando com aquilo, a gente quer ser aquilo. Por Exato. exemplo, é o jogador de futebol, é a atriz, é o cara fortão, é a menina que tem mais músculos, né? Antigamente era paniquete, era um exemplo, e assim vai. Mas ao longo da história, a história já mostra, né? Por muito tempo foi Gisele Bündchen, né? Exatamente. Exatamente. Veja. E aí, quando você puxar mais para trás, a Grécia era um tipo de padrão, Roma era um tipo de padrão, e assim a gente Exatamente. foi puxando padrões diferentes. Mas o que me chama muita atenção assim na tua fala, e que isso para mim é super legal, assim, que eu gosto de conversar isso, é o que eu gosto de mostrar para os meus alunos, para as pessoas que eu converso, que a ideia que a gente quer passar é o seguinte: você tem que entender como obesa, como uma pessoa obesa, que isso é uma doença, joia? Isso tem que ser entendido. Isso tem que estar claro, porque se você entende, você se cuida. Uhum. Mas isso não faz de você uma pessoa que tem que se esconder. Você tem que se mostrar como pessoa. Você tem que valorizar aquilo que você é. Você tem um post lá que eu também fiquei muito assim, chamou muita atenção, que é que você tá até de vestido vermelho. Que tem uma moça, uma modelo, né? Isso tá de vermelho e você colocou, acho que é o mesmo vestido. Aham, é tipo, eu não lembro exatamente como tá o nome desse quadro, mas é como se fosse comparando vários tipos de corpos com vários tipos de padrões de roupas, né? Que todo corpo pode vestir qualquer tipo de roupa. Aqui você veste as mesmas roupas de, É. de modelos, né? Exato. E é onde ela se encaixa, ela diz, você Tem outro que quadro, não sei se você viu, que o nome dele é Esconde e Valoriza. Eu geralmente posto, não é sobre dica de moda e não é sobre truques de amarrar, enfim. Mas eu geralmente posto do tipo assim, quando a gente acorda naquele mau humor, com a autoestima super baixa, que a gente, enfim, mete o pé de chinelo, se tiver que trabalhar, bota uma calça, bota uma blusa e vai. E quando a gente gasta 5 minutos, coloca, não tô desmerecendo o chinelo, mas tipo assim, sei lá, coloca um tênis que é um pouco mais confortável e melhora um pouco a questão da olheira, prende o cabelo que tava bagunçado, passa um batom. Não é sobre a questão do que a imagem do que as pessoas vão ver. É sobre o quanto melhora a tua produtividade naquele dia. E o quanto tu te enxerga melhor. Então, é sobre valorizar quem tu é. Autocuidado, né? O autocuidado. Então, é o famoso gasta 5 minutinhos, né, consigo mesmo. Sempre que eu posto é bem polêmico. O pessoal, tá com poses diferentes, tá com isso. Porque geralmente eu tô... Não sei se você percebe, mas quando a pessoa tá com a autoestima super baixa, ela tá, tipo, mais cabreira. O corpo fala, né? Isso. Exatamente. Você vai se escondendo, você vai se fechando, exatamente. Então, e aí é sempre esse comparativo. O pessoal sempre fala bastante. E também foi um outro quadro que eu só descobri nessa etapa da situação, que foi quando, sim, eu consegui falar sobre dicas de moda, mas de coisas que eu fazia inconscientemente sem saber. Essa questão do short jeans que eu usava na adolescência, que eu cortava, que virava, que era calça de gestante e tal. Quando eu contei essa situação, algumas pessoas, poxa, eu nunca fiz isso e poderia estar usando short e não tô. Tipo, bora fazer, sabe? Aí eu gravei vídeo fazendo e viralizou e porque o pessoal entendeu que dava pra usar short também. Era só, às vezes, uma questão de se olhar com um pouco de carinho. Agora, mais Que uma vez, geralmente as pessoas não fazem. tu precisasse usar isso porque no mercado não tinha. Exatamente. Esse é o olhar, entende? É começar. O que é legal é que hoje você já vê desfile de modas com corpos Exato. bem diversificados e tal. Isso é legal. É pouco.
É, É muito pouco. mas já tem bastante. Mas já iniciou, né? O negócio você já sente. Comerciais mesmo, de Capa de revista. capa de revista. Então isso já é fantástico, né? Porque a inclusão já começa a entrar aí. E como eu disse, né, bato de novo na tecla, é a inclusão, mas dizendo que realmente você tem que se cuidar. Exato. Exato. Né? Não é só você dizer assim, eu estou incluindo as pessoas com diferentes corpos ou pessoas obesas acima do peso, não é isso. As pessoas vão ser incluídas, estão sendo incluídas, devem ser mais incluídas, mas que também elas tomem essa consciência que você tomou. E eu bato nessa tecla da consciência porque quando as pessoas vão num processo de hipnose comigo, de reprogramação mental, num processo onde elas entendem, muitas vezes que vem trauma da mãe, do pai, que vem coisa ali de muitos anos atrás, que elas fazem assim, caramba, então quer dizer que eu estava engordando, às vezes para chamar atenção. Só fica grande para chamar atenção. Olha, uma Aconteceu coisa isso contigo? aconteceu. Nessa coisa do reganho, quando eu percebi que eu tava engordando, eu me desafiei. Será que as pessoas que me seguem vão continuar me seguindo se eu chegar no meu maior peso? Inconscientemente. E eu só entendi isso depois também. Foi essa questão que eu tava compartilhando com vocês sobre mostrar os outros valores que eu tinha fora o meu corpo. Uhum. Sobre mascarar essa questão com a roupa, com a moda, trazer essa coisa da acessibilidade, escondendo que elas poderiam apontar o dedo, mostrando os valores que eu tinha. Então, mas também foi uma reprogramação mental. Tipo assim, eu entendi que eu fiz isso, que é errado. Hoje eu posso dizer que eu passei pela etapa, mas que bom que eu pude fazer isso e que bom que eu pude comprovar que sim, eu tinha mais coisas para validar do que o meu corpo. Mas existe muito isso. Por exemplo, o cara começa a correr, aí gosta, aí ele investe num tênis, aí depois ele compra um outro mais Isso. caro, ele compra uma calça mais cara, ele viaja para fazer uma corrida. Se torna um hobby, mas pode se tornar uma doença. Exato. Né? Exato. Como tudo, né? O famoso um Dorflex cura uma dor, como pode matar. Então, a diferença tá aí na dosagem. Então, para mim, foi um desafio. E quando eu compartilhei isso, eu já tinha passado pelo processo. Quando eu fiz um vídeo, depois eu posso até compartilhar com você, é um vídeo extenso, acho que tem uns 40 minutos. Foi tipo uma live, contando tudo o que eu tinha feito de autossabotagem e o que eu tinha conseguido já curar. Que tem várias coisas que, enfim. Mas eram repetições de padrões da infância. Era essa questão sobre me alimentar do comfort food. Era de me, sei lá, de me presentear com uma roupa porque eu tinha ganho 5 quilos e não queria que alguém falasse sobre isso. Foram várias autossabotagens que eu tinha feito, realizado. E que bom que eu tinha passado e poderia contar, mas que na época aconteceram. Que é muito sutil, né, Dani? Às vezes você tá fazendo, não percebe que tá fazendo, e é uma coisa tão no automático que quando você mostra para a pessoa no processo que você falou de reprogramação mental, que nada mais é do que você se colocar diante dos seus padrões, que às vezes você não quer, né, encarar aqueles padrões, e você analisar e ter uma decisão muito racional. Você quer continuar aqui, que aqui está lhe fazendo sofrer, ou você quer mudar? E o caminho para mudar é esse, com essas tais etapas. E aí, quando essa pessoa realmente toma consciência que muda, né, ela vê todo o caminho e faz assim, caramba, eu não acredito que eu estava fazendo isso não. Aí você começa a ter consciência, né? Eu brinquei como se eu tivesse me retirado como personagem da história. Analisei ali o cenário. Isso. Meu Deus, eu fiz isso. Já posso voltar, já sei como é que eu faço. Ah, Sabe? Pra sair desse labirinto. É bom, porque você começa a se estudar. E que bom que eu tive tempo e saúde pra voltar e reanalisar a história e tá contando. Mas tem gente que não consegue. não. Às vezes você entra nesse limbo e não sai. É como eu disse, né? Teve uma mulher que falou comigo essa semana, disse assim, a minha ficha caiu, que eu preciso. Então, quando você chega nesse momento, é porque você está tomando a decisão de que você quer emagrecer. E, no caso, quando eu falo de emagrecer, eu sempre deixo muito claro que quando se trata de obeso ou pessoas acima do peso, quando se fala de emagrecer, não é que a pessoa vai entrar num padrão de ficar com a barriga trincada, Exato. né? O cara ficar todo trincado, a mulher também ficar... Exato. Não é isso. É você tratar de uma doença que você vai ali e hoje... O Dr. Bruno Halpern, que hoje é presidente da Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade, ele criou um conceito de obesidade controlada. Então, se você passa ali muito tempo no seu peso que você perdeu e mantendo aquele peso que você perdeu ali por 2, 3 anos, você entra dentro dessa categorização que é de obesidade controlada. E aí, quando é a mesma coisa de você ter um diabetes controlado, uma hipertensão controlada. Pode sair, né? Sim, pode Porque, sair. tipo, passei
12 anos, É. 13, sei lá, É, se eu não tivesse pausado ou a ficha Isso. tivesse caído, eu tinha tido o reganho 100%. sim, mas eu sempre Mas digo tem que também entender isso, tem que entender, tem porque que entender isso. eu sempre digo que o emagrecimento ele tem 3 etapas: a perda de peso, a manutenção e o reganho. O que você tem que fazer é evitar que esse reganho seja um reganho significativo, e isso precisa muito de um controle e de uma gestão emocional, que muitas vezes as pessoas elas estão fazendo a coisa de uma forma muito operacional, fazendo dieta, treino, eu Busca emagreço. resultados imediatos, né? E Exatamente. aí é isso também que É, não tem. eu costumo dizer para as pessoas que a vida é igual a um eco, né? O ecocardiograma. Então, ele é sempre aqui, altos e baixos. Então, quando você procura algo que seja muito preciso, que seja muito exato, isso não existe. Não existe, pô. Isso não existe. Ah, eu quero perder, vou continuar perdendo. Não, você não vai continuar perdendo. Não vai. Não vai. E quando vai. estacionar, joia, agradeça, porque você estacionou. Isso já é uma vitória. Porque poderia ser que você estivesse ganhando. E quando Exato. ganhar, entenda. É normal. É normal. Pelo menos Não pra se mim, o que eu assuste. entendi é que bom que eu sei voltar. Isso. Pra mim, a Isso. resposta de toda a trajetória agora, de que eu realmente consegui. Eu tinha, em janeiro, eu acho, eu tinha perdido esses 22 quilos. E de janeiro pra cá, eu ganhei 6 quilos. E aí, recentemente, eu fui na nutróloga de novo. Ela, mas Dani, por que tu tá preocupada e tal? Tipo, você não já sabe voltar? Aí eu disse, sim, mas tipo assim, eu tô indo pro crossfit com a fome, quero comer. Tipo, eu não tinha fome de nada, tipo, eu não conseguia comer nada. Do nada, tava comendo uma lasanha integral à noite. E ela dizendo, tipo, é normal, mas assim, você já sabe o que tem que ser feito. E se não der certo, a gente vai tentar outras coisas. Tipo assim, vocês têm como ter um suporte, mas só que a gente também aceitar isso requer uma paciênciazinha que às vezes a gente também não tem, sabe? E é isso que eu ia falar agora também, porque às vezes, mas eu tô querendo comer uma lasanha, antes eu não ia com essa fome, agora eu tô com essa fome. Às vezes, pode não ser seu caso, mas com algumas pessoas isso pode ser algum problema no trabalho, que gera uma ansiedade, Mas pode ser é. problema de relacionamento, entende? É um estresse que vem que você não sabe de onde vem e vai descontar ali, porque aquilo ali é que vai baixar aquele nível de estresse, vai te dar uma alegria Liberar dopamina momentânea ali. e você vai seguir. É só a grande questão do processo é você entender que você passa por isso, outras pessoas vão passar por isso e que isso é normal. Espera essa maré baixar, se reorganize e volta. Que foi exatamente isso. Ela, vamos ver teus exames, ver se tem alguma coisa, alguma disfunção, alguma coisa do tipo, porque teoricamente tava tudo ok. Mas se você tá achando, ela me explicando, né? Tipo, você ganhou mais massa magra, tipo, tá assim, mais robusta, mas só que você, por exemplo, diminuiu no cardio, então não tá queimando gordura. Então tá só criando volume. Aí você, pois é, tenho paciência não, de ficar, enfim, correndo e toda vez que eu vejo no outro que tem corrida eu falto. Aí ela diz, pois é, tá aí o segredo. Tá só ganhando e não tá perdendo. Eu disse, engraçado, né? Tipo, eu particularmente, sempre que eu vou correr, eu sinto uma dor na canela. Isso desde sempre, do menor ao maior peso. E pra não treinar esse músculo e chegar no limite de não sentir a dor, eu simplesmente parei de... Nunca corro. Tipo, eu criei esse trauma. Você foge da dor. Eu fujo Foge da da dor. dor. Foge da dor. Exato. Só que aí que tá, aí que É. tem que entrar a gente na jogada Exatamente. profissional e dizer pra você, ó, Dani, tem outra forma de você fazer um exercício aeróbico Isso. que não vá te causar esse tipo de dor. A gente pode treinar esse músculo, melhorar ele para que ele não tenha essa dor, ou a gente pode mudar o tipo de treino aeróbico Simulador de remo. e ter uma uma gama grande. de atividades. Mas, para que as pessoas saibam, que para você saiba, fique sabendo também, só o treinamento de força, ele já vai causar o emagrecimento. Sim. Porém, quando a gente agrega com aeróbico, isso Aí- vai lá para cima. Exato. Aí o negócio É porque eu fica tava, bom. tipo, tendo uma resposta muito boa. E aí Aham. eu comecei, a demanda de trabalho cresceu. E aquela coisa de Sim, sim. não quero. E aí tive essa resposta Uhum. física, digamos assim. E comecei a me preocupar, né, novamente. Mas aí foi mais tranquilo dessa vez, porque eu entendi que, tipo assim, a obesidade é isso. A tua célula mais gorda, ela sempre vai estar pedindo pra morrer. Mas ela não quer Exato. morrer, né? Persistente, Ela não persistente. quer morrer. Ela é fiel. Pois é. Mas, Dani, a gente já tá se encaminhando pro final, infelizmente, que o papo tá surreal. Dava mais Tá. umas 2 horinhas, dava não? Dava tranquilamente. Mas aí, Dani, eu quero te fazer uma pergunta e também dizer que depois que você responder, você deixasse uma mensagem. Hoje, você pode dizer que levantar a bandeira e dizer assim, eu consegui vencer a obesidade, e que mensagem você deixa para as pessoas que estão assistindo a gente?
Eu não consegui vencer a obesidade, eu consegui caminhar com ela de mão dada. Ah, que beleza, hein? É isso. Sabe? Então, assim, eu não consegui. Como é que eu posso dizer? Eu consegui entender que ela vai estar sempre comigo e que ou eu vou ser amiga dela ou eu vou continuar brigando a vida inteira. Então, isso pra mim já é uma grande vitória, porque é como eu tava contando, importante é ter saúde e entender quais são os desafios. O meu corpo nunca vai ser extremamente magro, tipo slim e tal. Enfim, por questões da vida, de modo geral. Mas eu consegui, sim, ultrapassar minhas barreiras, sabe? Consegui compreender que dá pra chegar num determinado peso ou dá pra focar mais aqui, focar mais ali, mas que depende muito de mim e da resposta que eu quero. Uhum. E aí, que mensagem tu deixa pra galera que tá nessa luta, que você travou, o que tá pensando em desistir, ou que vai começar essa luta? Que mensagem tu deixa? Não adianta desistir. Tipo assim, às vezes a gente entrega a bandeira por questões de estar cansado mesmo. E o que eu costumo dizer, o meu último reganho, eu só entendi que foi importante perder mais uma vez o peso, porque eu não estava conseguindo ter um dia de trabalho comum sem sentir dores nos pés, nas pernas. Então, eu não estava tendo qualidade de vida. Eu não estava conseguindo subir uma escada tranquilamente, sei lá, para ir para casa de uma amiga. Eu não estava conseguindo fazer coisas padrão do dia a dia, sem me sentir cansada, sem entender que aquilo estava me prejudicando em outras situações. Então, acho que a mensagem que eu deixaria é: encontre a melhor maneira de conviver com o seu problema, né? Problema todo mundo tem, seja financeiro, emocional, pessoal, mas às vezes a gente não vai conseguir eliminar isso de uma vez por todas, mas a gente tem que aprender a conciliar. Então, não adianta desistir, tipo, vou desistir de emagrecer e vou engordar tudo que eu tiver. A vida vai chegar ao fim, de alguma forma. Talvez mais rápido se você fizer isso. Um dia a conta chega, né? Exatamente. Então, buscar, seja pela atividade física, seja não só pela alimentação. Eu costumo dizer, por exemplo, a minha coquinha zero, nunca tirei. Também não gosto de suco. Isso não quer dizer que eu não consegui chegar no meu melhor peso porque eu tomo refrigerante. Afinal de contas, ela tem 0 calorias. Só não tem qualidade de vida. Entendeu? Então, é chegar nessa equação que lhe faça a melhor... Como é que eu posso dizer? O melhor custo-benefício, né? De modo geral. E você seja a sua melhor versão, né? Exatamente. Werner, É isso aí. Mensagem Nós final aí pra tivemos- galera. Hoje foi espetacular. sensacional. Segundo episódio do LigaCast. Sensacional. Não poderia ter sido melhor. Trouxemos aqui a Dani Guedes. A gente aprendeu bastante. Foi espetacular escutar a sua Aprendi o história. nome de várias coisas que eu já E a gente queria te agradecer, né, Werner? Totalmente, agradecer sua disponibilidade. Você foi bastante atenciosa. Você, super simpática. Adorei conhecer você, assim. Sua história de vida é espetacular. Eu me conecto, assim, muito fácil com histórias assim. Adorei. Muito obrigado por ter vindo Obrigada aqui. a vocês. A gente Prestigiar a gente, né? Isso, prestigiar e assim, acreditar no projeto, o seu segundo episódio, então você acreditou no nosso projeto. Exato. E você sabe o quanto é difícil às vezes começar, né? Você começou, recomeçou, se reinventou. Então a gente te agradece muito, você é super atenciosa, super simpática, né? Tratou a gente super bem. Então, portas abertas também para você estar aqui de novo com a gente em outros episódios, continuando contando sua história. Então, E não vou faltar. exatamente. E a gente quer convidar vocês para acompanhar a gente no Spotify, que a gente vai liberar o episódio na próxima quarta-feira. LigaCast Oficial. Liga Cash Oficial. Acompanhar a gente no Instagram, no Liga Cash Oficial. Acompanhar também no YouTube, E né? TikTok. TikTok. E também, Werner não vai estar lá dançando, nem eu, tá? Não, sem dancinha. Sem dancinha. E no Spotify também você vai ter lá o áudio dessa entrevista fantástica. Acompanha. Mês que vem tem outro convidado sensacional. Vocês vão gostar. E é isso, galera. Estamos terminando o segundo episódio do LigaCast. Lembrando, toda quarta-feira, a cada 15 dias, né? Cada a cada 15 15 dias, uma quarta-feira sim, outra não, Isso. estará no ar o LigaCast, às 18 horas. no Isso. YouTube. Então, se liga no LigaCast e até a próxima. Valeu. Valeu.